episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos a mais um podcast Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto, eu estou aqui com o Fábio. Olá. Seja bem-vindo, né, Fábio? Muito obrigado. Viu, Fábio? E hoje nós vamos conhecer a história da Michele Bender e a empresa Centro Auditivo de Chapecó. Perfeito. Vai estar vindo novidades aí, né? Muitas novidades aqui. Muito bom, prazer estar com vocês aqui novamente. E muito bom receber a Michele aqui, que é uma cliente nossa e amiga de longa data também. Uhum. Então, muito obrigada, né, Fábio e Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar, né, da minha empresa que faz 21 anos que eu estou em Chapecó. Como a gente conversou, eu fui pioneira, né, em trazer o aparelho auditivo, uma experiência para o paciente ouvir melhor, uma transformação na vida do paciente. Então, 21 anos em Chapecó, transformando a vida das pessoas que não conseguem ouvir bem, né? Não conseguem ouvir plenamente. Me diz uma coisa, Michele, como que tu começou nessa área? Como foi essa paixão por isso, né? Por esse segmento? Então, quando eu me formei, eu trabalhei com algumas outras áreas e não senti, assim, por pouco tempo, não senti a realização e por não trabalhar um ciclo completo, né? Eu trabalhei com áudio ocupacional, por exemplo, e era um exame que eu fazia, entrava outro paciente, fazia o exame para esse outro paciente, outro, e eu não participava da transformação. Um primeiro instante que eu trabalhei com aparelhos auditivos, eu me senti realizada pelo fato de fazer parte de um ciclo da pessoa. Então, eu faço o exame, detecto que ela tem uma perda de audição, comunico de forma que não venha trazer prejuízo para a pessoa e também já transformo esse problema numa solução, que é o aparelho auditivo. E melhoro já a vida dele. Eu não só dou o laudo, eu não só dou a notícia ruim, né? Então, com o Centro Auditivo Chapecó e agora, né, nessa novidade nossa que a gente está trazendo, que a gente já vai contar, eu consigo fazer parte de tudo isso. Então, eu descubro com o paciente a perda da audição, trato, que é o aparelho auditivo, e transformo a vida dele para tornar ele de volta para a sociedade sem dificuldades, né? Uhum. É aquilo que tu falou, imagine, tu chega, dá um diagnóstico, mas e cadê a solução, né? Que bacana quando pensa realmente em se preocupa realmente com a solução para o cliente, com a solução, né? com a transformação da vida, porque hoje você não, você foi indicado para você o uso do aparelho auditivo e você não usar, isso causa, assim, dificuldade em primeira mão, dificuldade de audição, então a pessoa vai ter dificuldade se não usar, porque foi indicado, ela tem uma perda de audição, começa a aparecer na pessoa isolamento, porque ela não está conseguindo se comunicar corretamente. Depressão, porque você se isola, né? Então, a gente tem muitos casos da pessoa ficar, preferir não atender o telefone, preferir não atender a porta, não interagir mais, né? Então, isolamento, depressão, irritabilidade é encontrado em muitas pessoas que às vezes ainda não perceberam a perda da audição, porque ela é leve, ela é silenciosa, não dói, né? Não perceberam a perda, mas começaram a sentir todos esses sintomas e depois disso, então, essa irritabilidade, nervosismo até, sabe? Em pessoas jovens eu já encontro isso. E Eu aí, até ia te pedir, porque geralmente a gente acha assim, perda de audição é quando fica mais velho. Mas não, tem casos de não, jovens. crianças, jovens, hoje a gente encontra em todas as idades a perda de audição. Né? Não posso dizer que ela é uma normal da idade. Não, ela não é normal em nenhuma idade. Ela precisa ser tratada em todas as idades. Criança, porque não vai ouvir corretamente e não vai falar, né? Ou às vezes não vai falar se a perda é muito grande, ou não vai falar corretamente se a perda é leve. E ela precisa ser tratada em todas as situações, né? Da leve à severa. Por isso que Profunda, até nós estávamos comentando, né, nos bastidores a questão do exame preventivo. Exato. Né? Tu pode falar um pouquinho sobre qual que seria? Então, todo mundo me pergunta quando é o momento, que hora é a hora de fazer um exame de audiometria. Não existe hora. Se você nunca fez, para você saber se você ouve bem, você precisa fazer. Né? É como o exame de sangue, eu só vou saber que está alterado se eu fizer. Eu não posso achar assim, eu ouço bem porque eu me viro. Né? Recentemente eu atendi uma pessoa jovem que estava com irritabilidade,
não digo depressão e isolamento ainda, mas irritabilidade forte e dificuldade, assim. Estava começando só a perguntar o quê, como, estava começando a aumentar a TV e ele veio por um descargo de consciência, assim, eu vou tirar isso, né? A mulher tentou convencer e me chamou e falou assim, tem que ser hoje, porque depois eu acho que ele vai se ocupar e vai esquecer. Não vai querer, vai desistir. E eu falei, não, pode vir então, né? A gente não cobra, inclusive, o exame de audiometria justamente para não fechar essa porta, para não ter não vou fazer esse mês, vou fazer o mês que vem. Então, para abrir isso, né, para facilitar, a gente não cobra o exame, esse check-up auditivo. E aí ele veio e ele tinha uma perda considerável, considerável. Por isso estava começando a aparecer todos os sintomas. Eu me impressionei até porque não era nem início de perda, já era uma perda, né, importante. E a primeira fala dele depois de colocar o aparelho foi: eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais tranquilo, eu fiquei menos estressado. Eu percebo e a família, a mulher, na hora ela falou, foi muito bom, eu pedi para ele ir, porque eu notei diferença dele, assim, né, e tá usando e não tira mais. E percebe que aí é aquilo que a gente falou, mas o aparelho, como ele é? O aparelho de hoje, né? O aparelho hoje ele é super tecnológico, ele conecta com o celular, você atende chamada telefônica como se ele fosse um fone de ouvido, você não precisa mais levar o telefone na orelha, você aumenta e diminui o volume do aparelho no celular, localiza ele se perder. Olha só. Ele tem inteligência artificial, então os mais modernos têm inclusive 2 microfones, então o microfone capta o ruído, isola e diminui o ruído, e o outro microfone capta a fala e incrementa a fala, clarifica ela, melhora, né? Então isso tudo faz com que o aparelho hoje seja muito fácil de se adaptar, não tem mais aquela história de não é bom, tem barulho, tem ruído, não acontece mais isso. Vamos contar para a audiência sobre da onde que veio essa tecnologia, Essa novidade. essa novidade. Então, eu já tenho 21 anos trabalhando com aparelhos auditivos e em 2019 nós fomos, eu e meu marido, para a Alemanha num congresso internacional muito importante, muito renomado, assim, de aparelhos auditivos. E lá a gente conheceu, se deparou com o aparelho auditivo da Philips, um modelo de negócio da Philips. E a Philips, ela fazia parte, né, do mesmo grupo de aparelho que eu trabalhava antes. Então, ali, a gente olhou para o modelo e entendeu quanto profissionalismo tinha no protocolo de atendimento, quanta inteligência tinha no modelo de negócio do layout da clínica, na estrutura. Não era só uma sala assim, você precisa adequar essa sala para fazer parte da Philips. Não, era um modelo de sala pensado para o bem-estar do paciente, né? Então, é um modelo sem cabine, que não fecha o paciente trancado dentro de uma cabine abafada, escura, fechada, né? Ele fica agora na sala, como nós estamos aqui, uma sala tratada acusticamente. Então, não fica também de frente, assim, eu sou o profissional que estou te atendendo, o paciente fica ao meu lado, fazendo o exame, e ao meu lado quando eu estou regulando o aparelho. Então, ele está vendo na tela do meu computador o que eu estou fazendo, sabe? Então, esse ajuste, aumentando o volume, diminuindo, durante o protocolo tem muitos gráficos que mostram o alvo do aparelho auditivo, aonde ele tem que chegar e qual é a amplificação que ele está dando. Então, eu mostro no gráfico, o paciente entende e sabe o que eu estou fazendo. Então, tem toda uma estrutura, né, que fez a gente se encantar realmente. E eu notei que era tudo que faltava para esse momento nosso, né? Então, eu já tinha 21 anos, já sabia das dificuldades que eu encontrava, né, nesse ramo e do que eu sei que é valioso, que eu preciso ter um aparelho com uma qualidade sonora boa, né, diferenciada, um produto também exclusivo, que não tem em todos os lugares, que seja só eu que trabalho. E ali eu decidi que eu queria trabalhar com a Philips, né, nesse momento, nesse conhecimento ali na Alemanha, eu vi que era o que eu queria. E aí, chegando no Brasil, eu tive que esperar a Philips, então, chegar, o modelo de negócio da Philips chegar no nosso país, não tinha aqui. E aí, quando chegou, eu comecei esse trâmite, né, de fazer um plano de negócios para
para trabalhar com a Philips, fazer uma apresentação para o diretor, né, da empresa, porque eles não querem qualquer fonoaudiólogo trabalhando com o produto deles. Então, do mesmo jeito que eles selecionam o ambiente para o paciente, eles selecionam um aparelho de tecnologia altamente equipada, né, avançada, ele também quer um profissional diferenciado que vá fazer o protocolo todo que eles estudaram para aplicar. Então, eu precisei fazer essas apresentações. E aí, então, faz mais ou menos um mês, dia 3 do mês passado, a gente inaugurou, então reinaugurou, porque a empresa já tinha 21 anos, o Centro Auditivo Chapecó agora, então é Philips Aparelhos Auditivos, né? A razão social continua Centro Auditivo Chapecó, isso não mudou, mas agora a gente representa, nós somos um distribuidor exclusivo autorizado da marca Philips Aparelhos Auditivos. Então, é aí que está todo o ouro, né, do processo. Ô, Fábio, e como é legal a gente ver quando os empreendedores buscam inovação e olha só, foram buscar fora e trazem e a gente pensa, cara, é aqui de Chapecó. Então, né, pro Chapecó e região. Então, a gente vê que, como isso é legal, né? Muito legal isso aí. Você pega bem a Philips, sem comentários, não tem que apresentar a Philips, que eu não sei quantos anos tem, mas é uma empresa muito tradicional. E agora você vê, desde 2019, você buscando isso aí. Então, não é assim, eu quero fazer e amanhã tá pronto. É todo um planejamento também. E é legal deles terem esse filtro aí. Eu vou ter o aparelho, vou ter tecnologia, mas quem são os profissionais? Que são pessoas, porque daqui eles não vão associar a imagem deles a um profissional que não faz sentido, que não seja da proporção deles. Muito legal isso aí. Isso aí. Onde mais tem centro Philips no Brasil? Porque eles devem estar fazendo pontuais, né? O nosso, eles iniciaram faz 2 anos, né? Eu comecei o processo de seleção em junho do ano passado e abri, então, pronta a sala para atender nesse junho desse ano. Foi quase 1 ano, né? Essa transição, assim. E a nossa loja é a número 30. Então, tá crescendo rápido, né? Porque é um produto que qualquer fonoaudiólogo que entende o quanto de tecnologia tem no aparelho e no modelo e no protocolo de atendimento, ele abraça a causa, sabe? Até para o próprio cliente, paciente, ver, peraí, eu vou usar o aparelho da Philips. Então, ele fica mais tranquilo, porque é uma marca que ele conhece de outros produtos. Então, Philips já entrega um renome. É o que eu conversei com a Ana antes. Eu sempre tive, né, esses 21 anos. A empresa só tem 21 anos comigo porque era um produto duradouro, também bom, né? Faz parte do mesmo grupo que a Philips está, né? Então, era um produto bom também, mas eu precisava, eu passei esses 21 anos fortemente trabalhando também a marca, explicando para o meu paciente que eu escolhi uma marca com qualidade sonora. Só que hoje eu posso usar esse tempo para atender ele de uma forma melhor ainda, porque eu não preciso mais falar, ela tem qualidade sonora, é um aparelho durável, é um aparelho com tecnologia, ele se fala por si só, né? Como eu disse, além do produto, do aparelho, mas tem toda essa experiência do cliente, toda essa jornada que também é um diferencial, né? Sim. Outra coisa importante, eu trabalhava há um tempo atrás com uma experiência domiciliar um pouquinho maior. Eu falava para o paciente, fica tranquilo, quando você resolver que esse é o aparelho, experimenta, volta e me fala, não, hoje eu vou adquirir. Ele que resolvia a hora de adquirir o aparelho. E às vezes acontecia em 7 dias, em 10, em 15, às vezes em 20, né? Hoje, com o aparelho da Philips, eu já estou tendo depoimento, eu quero no dia. Olha só. Porque ele sente, ele percebe a diferença do que ele estava usando para o agora imediatamente. Então, assim, não precisa eu falar para ele é muita tecnologia, eu deixo ele responder isso para mim. Já tive resultados no dia seguinte porque a pessoa não estava acreditando no que ele viu aqui, no que ele percebeu na sala. Porque a nossa sala é tratada acusticamente, então não tem muitas pessoas da família, cachorro, barulho, água, chuveiro, né, ambiente de... Às vezes eles querem saber se vão escutar o portão de elevação, telefone. Então eles notaram diferença alguns, mas não, eu preciso testar em casa. Mas no dia seguinte, olha, 100% de melhora. Notei, ouvi tudo. A minha esposa está impressionada, porque eu escuto a TV mais baixo que ela. Teve um depoimento dessa semana que ele disse... Você nunca pode ficar sem esses aparelhos, porque se um dia agora esse meu estragar, eu preciso de outro, porque o meu zumbido saiu. Ele simplesmente usava aparelho.
né? Tinha perda de audição, usava aparelho, mas ainda tinha zumbido de vez em quando. E aí, na experiência com esse aparelho, ele falou: eu não tive mais zumbido, o meu zumbido saiu. Então, assim, você não pode deixar de ter esse aparelho, porque agora eu vou usar ele e estou sem o zumbido, né? Foi uma notícia, assim, para mim e para ele, impressionante, porque o zumbido ele é torturante. Quem tem a experiência de ter por um dia sabe que não é fácil. Então, quando a gente ajuda um paciente a resolver um problema assim, você fica realizado também, né? Que a qualidade de vida impacta em tudo. O cara tá com Exato. zumbido, algum problema, ele não vai conseguir se concentrar, vai ficar irritado. Uhum. Fora a depressão, que é mais grave, mas no dia a Sim. dia a pessoa consegue não produzir, aí Não não produz, fica produzir. mais irritada. Então, Uhum. me conta uma coisa, agora eu tô curioso. Nesses 21 anos, como que eram os aparelhos? Falando bem como que era, o que virou hoje? O que evoluiu a Exato. tecnologia? Porque com IA agora, inteligência artificial no aparelho, olha que... Ele tem inteligência artificial, até a parte de conectividade, né? Os mais antigos, o volume dele era só no próprio aparelho. Então, você girava uma rodinha de 1, 2, 3, 4, 5 de volume. Existia, não foi a minha época ainda. Antes de eu começar a trabalhar com o aparelho, a regulagem deles era numa chavezinha de fenda minúscula, bem pequenininha. Aí você abria uma janelinha no aparelho e ajustava ali, Olha grave e agudo no aparelho, imagina, né? E Hum. hoje a gente tem uma tela que eu não preciso mais conectar cabos para regular o aparelho. Ele regula, né, sem fio e fora a inteligência artificial, essa questão do microfone captar e separar ruído de fala. Então, isso dá uma clareada na fala. Uma vez também eu tinha aparelhos que ele era um microfone e ele captava os dois juntos. Aí ele tentava separar o que era ruído e o que era fala. Hoje não, ele já está separado por conta, né? Uma coisa interessante também, quando passa um caminhão, um barulho muito forte em uma orelha, o que esse captou para reduzir, ele envia para o outro aparelho. Eles trabalham de forma conjunta. Então, você não se atrapalha mais, assim, que lado está vindo o som, né? Que O tecnologia, feedback que também, os legal. aparelhos mais antigos, você passava alguém perto de ti, ele apitava, ou você ia abraçar quem usa aparelho, ele apitava. Esse modelo da Philips, todos eles, da linha mais elementar até a linha premium, ele capta e escuta esse feedback antes mesmo do paciente escutar. Então, quando ele sabe que esse som vai fazer um feedback, ele já corta. Então, não acontece mais esses apitos, que é muito indelicado, né? Você chegar perto de alguma coisa, de uma pessoa, e o aparelho ficar apitando, né? Então, não é confortável. E isso agora acabou. Tu até comentou a questão de ser mais discreto agora também. Discreto, pequeno, ele vem escrito Philips, então agora é uma joia, né? É um acessório. orgulho, é um acessório. Você não fica mais, aquele bonito. aparelho bege atrás da orelha, né? Hoje ele é muito discreto. Isso é legal, também a qualidade de vida, voltando a falar, a pessoa fica incomodada, fica... Porque usar aparelho é um problema que ele teve, mas tem uma solução para isso. Legal vocês entregarem isso aí e a pessoa se sentir confortável. Exato. A gente tem também ferramentas no aplicativo que você diminui os ruídos do ambiente. Por exemplo, você está numa aula, numa palestra, numa reunião, numa audiência. Você reduz o barulho do ambiente e amplifica o falante. Nesse caso, tem que ser um falante, um apresentador, um professor. Aí você clarifica aquela pessoa que está falando. Então, imagina, e chega direto no teu ouvido como se fosse um fone, né? Então, é muita qualidade e tecnologia. Que tu falando isso, aquela questão da concentração, a pessoa consegue se concentrar muito mais. Claro, e eu experimentei isso. Uhum. Eu fui ver se realmente era isso. Claro que eu não tenho perda de audição, mas deu para entender o foco. Digamos, eu quero estudar, então eu estou escutando um áudio lá na TV, no computador. Vamos reduzir o externo para focar aqui, para que o som também chegue ali dentro do ouvido como se fosse um fone, né? Então, ajuda, auxilia, né? Até nós estava comentando também nos bastidores um pouquinho essa questão, vamos falar um pouco da prevenção, né? Porque até tu falou, se usar muito a questão do fone de ouvido, e hoje a galera tá, se tu pegar, tá meio modinha, todo mundo usando e aquela, o tempo inteiro, né? O que pode prejudicar a audição? Assim, o fone, ele tem que ser uma medida, primeiramente, né, aprovado, né? Não pode ser qualquer fone, o som dele que ele sai tem que ser aprovado, e você não pode usar muitas horas. Existe uma tabela de quanto tempo você pode ficar exposto àquele som alto.
E quanto mais tempo você fica exposto, você teria que ter, então, uma intensidade mais baixa, sabe? Por exemplo, quem trabalha com como que a gente avalia se a pessoa precisa usar fone de ouvido ou não? Protetor auricular ou não, né? Você trabalha 8 horas num nível de ruído X, esse ruído, ok, você pode usar. Se for mais alto, você tem que diminuir a carga horária da pessoa, do trabalhador, né? Ou usar o fone. Então, existe uma tabela de associação do tempo de exposição e a altura desse som. Então, se você quer nessa intensidade e precisa nessa intensidade usar, então a gente tem que avaliar quantas horas você pode usar isso. E o fone de ouvido é a mesma coisa. Não dá para eu te dizer quantas horas é permitido a pessoa usar, porque eu não sei qual é a altura que ele está usando. Mas se for uma altura normal, e aí tem na tabelas, né? Que a gente pesquisa ali no Google e você já sabe quantas horas aquela intensidade você pode usar. E se é um fone autorizado, ele já vem com essa amplificação já correta para você poder usar, digamos, algumas horas por dia, né? Mas é um cansaço para o ouvido de qualquer forma. A gente encontra hoje pessoas com uma audição normal que tem zumbido de excesso de cansar o ouvido, né? Então, o zumbido ele é uma reação que alguma coisa da nossa vida não tá boa. Às vezes é na audição, às vezes é em outras áreas. E uma delas é o cansaço. Você está cansando, estressando o teu ouvido com o som. É fácil da gente perceber. Se você vai em algum ambiente que o som está muito alto, você já chega cansada, às vezes com dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça não é de outro lugar, é só do cansaço auditivo mesmo. Olha, isso para mim é novo. Eu não sabia que talvez podia dar por questão do ouvido, estressa, da dor de cabeça. Pode ser. Quando tá muito alto, chega em um lugar muito alto, você já começa a ficar irritado. Peraí, mas não posso nem conversar, Da não tô onde ouvindo, essa começa. irritação é? Da onde? É do ruído. O ruído ele causa muita irritação. Fica na memória da gente, ó, chegou lá, tá esse barulho, você já não quer mais. E a parte do fone faz sentido porque meu filho gosta de ouvir mais. Peguei o fone, coloquei, no que eu ferguei no celular, já travou. Falou, ó, acima disso aqui prejudica tal. Então era um fone homologado, um fone... Isso, se ele é um fone ok. E ele já deu alerta no celular. Exato. E essa intensidade você só pode tantos minutos, né? Tem outra também, agora vamos dizer assim, eu vou fazer a voz da audiência, né? As curiosidades e mitos que às vezes... A questão também fala do cotonete. Tipo, até é famoso. Esse é polêmico. Até a questão, tipo, de como higienizar, digamos, o teu ouvido, mas aquilo lá, sem prejudicar, sem... Eu lembro que antigamente a galera até com uma ramona, tipo, a minha avó... É um perigo. Com a ramona, assim, sabe? É um perigo, Então, o cotonete, eu até falei esses dias que, na minha opinião, ele poderia até deixar de ser vendido, sabe? Mas se você souber usar, ele pode ser usado para limpar o pavilhão, né? A orelha externa e atrás da orelha. A parte de dentro é muito perigoso e não vai fazer a função que você deseja. Por que você quer usar o cotonete? De repente, para tirar cera, penso eu, né? Só que quando você gira ele para tirar a cera, você tira o que está aqui fora, mas a cera que está mais para dentro, você empurra mais e você vai fazendo uma barreira ali próximo da membrana. Vai empurrando uma parte e tirando outra. O que está tirando, ok, mas essa parte que você está empurrando, além de ir socando ali, armazenando mais cera ali dentro, você pode prejudicar a membrana. Eu vou te dar um exemplo, assim, bem... É difícil de acontecer, mas não impossível. Está 2 pessoas no banheiro e você tá com o cotonete aqui, a pessoa passa e bate sem querer no teu braço. E você perde esse controle e empurra o cotonete para dentro, você vai perfurar a membrana, machucar, vai ter muita dor. Então, ele não é para ser usado. O ouvido, a parte interna, a gente limpa só até onde o dedo alcança com um guardanapo, uma toalha fininha, fralda, aquela fininha, né? Então, de limpeza é isso. Aí, quando a gente faz atendimentos, exame, qualquer atendimento que passa por nós, a gente verifica se tem excesso de cera ou não. Quando é excesso, que tem uma rolha que está fechada, que está impedindo da pessoa ouvir, a gente encaminha para um otorrino fazer essa limpeza, essa retirada, a sucção da cera com o médico otorrinolaringologista, que seria a melhor situação e única, adequada, correta. Ele vai retirar esse excesso.
Não é para todo mundo que a gente encaminha essa retirada, porque a cera ela é uma produção normal do ouvido. Então, não precisa a gente tirar de todas as pessoas. Aquela produção normal vai acontecer. Um ouvido saudável produz cera. Então, eu não preciso retirar. Vai retirar quando é usuário de aparelho auditivo, por exemplo, e não está nem chegando som lá dentro por causa dessa barreira, dessa cera, dessa rolha, sabe? E aí não deixa o som passar mesmo. E outro problema seria de trancar o aparelho com frequência. Então, se está trancando muito o aparelho, eu preciso retirar essa cera, né? Mas em outras situações, não precisa. Tu sabe que umas vezes você fala da questão da lavagem. Isso é pra lavar, tipo, que falam, ditado popular, a lavagem do ouvido. Uma vez era, né, lavagem, que porque falava. ele colocava uma água com uma seringa, e aí essa água com uma pressão trazia a cera para fora, e aí ele usava uma bandejinha, assim, própria, né, do médico, para essa água cair aqui. Mas hoje não se faz mais isso. Hoje ele faz uma sucção mesmo, sabe? Ele só suga com um instrumento e retira. Por isso que tem que ser feito em otorrino e não em outro lugar. É perigoso, né? Porque a membrana ela é muito fininha, muito fácil de romper, de perfurar. E muito dolorosa se acontecer qualquer contato nela, é muito doloroso. Então, tem que procurar um médico. E o que mais o pessoal chega, né, pra falar assim, eu tô com essa dúvida, quais que são as dúvidas que realmente o pessoal chega, curiosidade, às vezes? Eu acho que ainda o ponto mais importante é a questão de desmistificar a audiometria, né? Como eu comentei antes, o único meio da gente saber se ouve bem é fazendo. Até é impressionante até para mim, porque às vezes eu vou atender a pessoa e eu também acredito que ela venha a ter um exame normal. Só que eu não, de maneira alguma, eu vou dizer não, você ouve bem, porque você está se comunicando comigo bem. Mas às vezes, sem falar para o paciente, passa na minha cabeça, não, acredito que esse exame que eu vou fazer agora seja normal. E muitos que, inclusive eu acho que é normal, aparece perda de audição. Então é por isso que eu sempre falo, não tem idade, não tem momento. Se você nunca fez, tem que fazer. E se fez o exame e notou que tem perda de audição, aí tomar providência, né? Não ficar com aquela perda. Não adianta a gente só laudar. Por isso que eu falei que eu não era feliz antes só fazendo o exame de audiometria. Porque só fazer, eu não estou resolvendo. Então, eu tenho que ver essa perda de audição. Por que é? Porque tem otite, inflamação, infecção, eu vou para o médico, ele vai tratar. Se tem perda de audição neurosensorial, que é uma perda instalada, que não tem tratamento, então é o aparelho auditivo. E aí usar, porque o uso do aparelho vai fazer com que a gente estabilize esse exame e ajude a não piorar, né? Eu sempre explico para os pacientes que a parte de entender, muitas pessoas falam, eu ouço bem, eu escuto, mas eu não entendo o que as pessoas falam. O que é não entender? Ele acha que não precisa do aparelho porque não entende. O nosso ouvido, ele recebe o som, mas quem faz o entendimento é o cérebro. Então, eu preciso, se eu tenho perda de audição, que o aparelho amplifique esse som e leve para o meu ouvido, para o cérebro reconhecer, identificar, traduzir, entender o que foi dito. E aí, se eu estou há anos sem o aparelho e deveria usar, o meu cérebro começa a ficar sem essa estimulação. Então, eu perco o entender. E aí é quase tarde, não é tarde porque ainda dá tempo de protetizar. Mas eu digo tarde porque eu vou ter que estimular esse cérebro de volta a entender. Então, fica mais difícil. Então, quanto antes a gente tratar, melhor é. E não só em aparelhos auditivos, né? Em tudo. A prevenção, assim, é legal detectar. falar isso da pessoa procurar. A gente fala assim, eu tenho que fazer um check-up do coração, um check-up em geral da minha saúde, exame de sangue, mas o auditivo não tem essa informação até então, tipo, essa difundição de informação disso aí. E principalmente para quem tem uma mãe, ou um pai, ou um avô que já teve perda de audição. Algumas causas, sim, para quem que já trabalhou com produto químico alguma vez na vida, não importa o tempo, né? Para pessoas que trabalharam com ruído e não usaram proteção, para motoristas, porque tem barulho, né, da rodovia, o vidro aberto aqui muito tempo. Então, tem inúmeras causas, né? A audição, para a perda aparecer, é difícil até de laudar. Essa perda veio daqui ou dali, né?
é difícil, porque tem muitas causas, às vezes causas associadas, né? Então, um problema hereditário mais o trabalho com ruído, ou o excesso de otites, infecções, inflamações, líquido no ouvido, muita recidiva de problemas assim, causa perda de audição instalada depois. Então, Como são muitas as eu nunca fiz, eu vou fazer o exame. Eu também. Tu já fez, Samuel? Também, né? Eu isso falei, aí, é isso pouco aí. difundido, mas é a parte da prevenção. Ele falou isso aí. Falou, tá tudo bem, exato. ok. Uhum. Mas é tão difundido outras questões, e isso não, né? É legal saber disso aí. Já vamos agendar nossa consulta. Que legal. Isso E, aí. Michele, também vamos falar agora um pouquinho da presença digital, né? Porque também, né, tu tá ativa nas redes Uhum. sociais, tu tem essa preocupação de levar Uhum. conhecimento, levar informação para os Uhum. pacientes, né? Quiser falar um pouquinho sobre... Isso, então, a gente está agora fazendo algumas coisas de conhecimento mesmo para a pessoa, né? Esses dias a gente fez vídeos de como colocar o aparelho corretamente no ouvido, tentar instruir o paciente para ficar ali salvo esse conteúdo também, para quando atender não ter que só falar no dia, porque eles têm dificuldades às vezes de lembrar tudo que eu conversei no atendimento. Então, alguma coisa gravada para ele ter em casa e consultar é muito importante. Então, a gente está tentando fazer essas comunicações úteis para ele em casa. No caso, como faz para colocar o aparelho auditivo carregar, porque existe aparelho com pilha e hoje a maior parte dos aparelhos vem com carregador. Então, como carregar corretamente, né? Parece óbvio, mas eu já peguei pacientes que colocam ele invertido, trocado, o direito no lugar do esquerdo, o esquerdo no lugar do direito. Então, essas coisas, esses vídeos úteis, assim, para o paciente, auxilia muito, né? Que é isso, né? Eu sempre digo, é levar informação, é Exato. orientação, né? Orientação. Porque muitas vezes é aquilo para a pessoa, ou ela não, né, não sabia, nunca teve contato com aquilo, né? E às vezes assim, ó, e tem uma também que eu sempre falo, às vezes na internet tem muita informação que às vezes as pessoas acabam se perdendo. Aí onde que eu vou buscar a informação correta? Onde, né? Então, é bem bacana isso. E nada melhor do que nós, né? Porque às vezes pega a informação, mas de um outro aparelho, de um outro modelo, então fica, né, não é correto. Então, buscar informação conosco, né? Eu sempre falo, não conserte em casa, não faça nada em casa, nos procure, porque a gente sabe como lidar com o aparelho, né? Então, se você esqueceu, se não lembra, e aí, para não fazer o paciente se deslocar mesmo, essas ferramentas de vídeo gravado ali para ele consultar é importante, né? E hoje é mais os filhos, netos que acabam usando a ferramenta, mas tem que ter ali para ele buscar, né? Então, a família pode, se o idoso ou a pessoa que usa não tem acesso a uma ferramenta digital hoje, mas a família auxilia, né? Então, tem que estar ali disponível. A informação ajuda demais, por isso que você falou. Então, daqui a pouco a pessoa nem percebe que está perdendo, uma pessoa de mais idade, mas quem está próximo, com a informação que ele está recebendo agora, vai perceber isso. É muito legal isso, difundir informação e falar para as pessoas realmente claramente isso aí. Daqui a pouco, ó, vou te dar um alerta, vamos fazer isso. Aí ele escuta a pessoa que está com a informação e vai buscar o recurso. Isso aí. Perfeito. Que conselho tu daria, então, para nossa audiência, quem está nos assistindo, né? Olha, eu acho que se você conhece alguém da tua família, do teu convívio, que você percebe que a pessoa tem dificuldade de audição, oriente, né? Indique, já que você está ouvindo as nossas orientações aqui, convida, né? Não tem custo para fazer um exame de audiometria conosco, então dá para resolver isso. Acho que a pessoa vai se sentir amada por você, porque você notou e está tendo cuidado de, não, eu vou ajudar você a resolver esse problema, eu vou te levar, né? E agenda por essa pessoa que ela vai te agradecer pro resto da vida esse auxílio que você está dando, né? Então, que legal. E como é que o pessoal faz para encontrar tuas redes sociais, para chegar até vocês? Então, nós estamos na Rua Barão do Rio Branco, na Sinaleira, esquina da Barão com a Porto Alegre, próximo do Hospital da Unimed, no edifício Mondrian, a sala é térrea, na frente da farmácia São João, então bem ali no centro, na Sinaleira. O nosso telefone é 49-3324-0001 e a nossa rede social é Centro Auditivo Chapecó.
Então, tá, né? Em qualquer uma dessas redes pode estar entrando em contato. Acessando, Né? Agora a gente fez uma limpeza, né? Porque 21 anos, não 21 anos de rede social, mas tinha muito conteúdo, muita coisa, assim, agora a gente limpou, então o que tem ali é novo, é atualizado, é novo, a gente limpou para essa virada de chave mesmo, né? Da sala nova, protocolo novo, equipamento novo, tudo é novo para o paciente, tudo é benefício para o paciente, como eu falei, né? Foi um grande investimento nosso em busca de uma experiência diferenciada para a pessoa. Então, a rede social também está com conteúdo todo novo, preparado com muito carinho para essas transformações que virão aí de qualidade de vida, né? Muito legal isso, unir a experiência com a inovação. Exato. Eu sempre falo que a tecnologia você consegue buscar, comprar, mas a experiência não. E quando você une a experiência, a tecnologia, a inovação, e rede social é bem isso. Hoje em dia tem uma enxurrada de informações, mas tem que filtrar. E vocês também ter essa preocupação e cuidado. Peraí, vou fazer um filtro para colocar coisas relevantes para os pacientes aqui. Isso é muito legal. Que legal. E nosso conselho para a audiência é isso. Compartilhe esse podcast. Manda nos grupos de família, né? Que geralmente fazem. Então, porque é isso também. Eu digo assim, de nós fazer a nossa parte, que é o quê? Disseminar conhecimento, disseminar informação, né? Porque é aquilo, e ajudar pessoas. Né? Isso aí. Então, é isso aí. Bacana. Muito bom. Legal. É isso aí. Até mais então, pessoal. Um abraço. Foi um prazer, Mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.